Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath e você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente. Galera, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar teu joinha, não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que Deus colocou no teu coração agora, sabe? Vai lá, compartilha com ela, como eu sempre falo, né? Talvez essa mensagem não vai falar nada com você, mas talvez alguém que você conhece está precisando ouvir essa mensagem, então que você possa ser esse instrumento aí nas mãos do Senhor. E eu já quero começar o vídeo aqui, deixando o tema aqui para vocês, né, que essa palavra ela possa ministrar a sua vida, assim como ela ministrou a minha, assim como ela falou comigo, que ela também possa falar ao seu coração, né, e de alguma forma ela possa transformar a sua maneira de olhar as coisas, que ela venha realmente impulsionar vocês a seguir, a prosseguir, a não desistir, sabe? E nada melhor do que a gente ser impulsionado por Deus, né? E é esse tema aqui que eu quero compartilhar com vocês, seja impulsionado por Deus. E, Natália, o que significa ser impulsionado? Eu já até escrevi aqui e vou ler aqui para vocês um pouquinho, para que vocês entendam o tema e para que você entenda o que realmente significa ser impulsionado, sabe? Então, assim, o que significa ser impulsionado? É ser estimulado, incentivado ou dar um impulso, como empurrar algo ou alguém a ir adiante, né? A não desistir, a não parar, porque eu sei que diante as lutas, diante das dificuldades que se levantam, muitas das vezes a gente sente realmente vontade de parar, de sentar e começar a chorar e dizer assim, Senhor, não aguento mais. E é nesse momento que a gente tem que deixar Deus nos impulsionar e nos, sabe, para que a gente tenha força, guiado por Deus, para que a gente alcance viver os propósitos que Ele tem ao nosso respeito, sabe? E quando Deus foi falando e ministrando o meu coração com essa palavra, nossa, e realmente todos os dias eu peço para Deus, para que Deus ele me impulsione a sempre prosseguir, a seguir em frente, sabe? A nunca olhar para trás, a nunca desistir. Porque quando você deixa Deus te impulsionar, Ele vai fazer você ir além dos seus limites. Deus vai fazer você alcançar coisas que você jamais imaginou para a sua vida, sabe? Então, quando a gente se permite ser impulsionado por Deus, a gente está permitindo a gente viver um sobrenatural dele, sabe? Então, assim, quando a gente se permite também ser impulsionado, a gente já não tem mais tempo de olhar para trás. Porque quando você fica olhando muito tempo para trás, não tem como Deus te impulsionar a chegar em algum lugar. Porque como Deus vai te impulsionar se você está sempre olhando para trás, né? Não tem como você seguir adiante, não tem como você olhar para frente, se você sempre está perdendo tempo olhando o que passou, o que ficou lá atrás. Eu sempre falo para todo mundo, né? Que as coisas do passado, ela tem que servir somente para um testemunho de vida, sabe? Mas não ficar olhando para trás e ficar se lamentando com o que perdeu. Você, sabe, você teve uma oportunidade, não abraçou aquela oportunidade, fica ali se lamentando. Mas se eu tivesse feito isso, sabe? E se eu tivesse tomado outro caminho? E se eu tivesse escolhido diferente? Será que a minha vida seria diferente hoje? Eu quero falar para você e eu quero incentivar a você a olhar de forma diferente, sabe? Talvez a sua vida não está como você imaginou que ela estaria hoje, mas eu quero convidar a você a não ficar olhando para trás, a não ficar chorando, se lamentando, ou pensando como seria se você tivesse pegado outro caminho, se você tivesse escolhido diferente a sua vida, mas eu quero a incentivar a você a que a partir de agora você tome esse posicionamento diferente na sua vida, sabe? Você ainda tem oportunidade de pegar um caminho diferente. Deus te dá todos os dias uma nova chance para um novo recomeço, sabe? O que a gente não pode fazer ou permitir que aconteça em nossas vidas é a gente parar, é a gente desistir,
É a gente se ficar conformado com que com a sua vida da forma que tá, sabe? Se você tem sonhos, se você deseja algo, você tem que lutar, você tem que correr atrás desses sonhos. Você tem que deixar Deus impulsionar você, para você ir muito mais além. E quando a gente permite Deus impulsionar a gente vai descobrindo que Deus ele nos leva muito mais além do que a gente imagina, sabe? Porque às vezes a gente tem medo do que vai acontecer e fica ali, sabe? Com medo de avançar porque você não sabe o que vai acontecer. Mas se Deus ele está te impulsionando aí para frente, se Deus está dizendo vai, apenas confie, você apenas tem que confiar em Deus e permitir Deus te impulsionar para que você alcance viver os objetivos de Deus, para que você alcance viver os propósitos de Deus na sua vida, sabe? Então, assim, é muito importante a gente entender o que realmente significa isso, para que Deus ele venha nos impulsionar a viver o sobrenatural dele, sabe? A viver o extraordinário do Senhor. Porque o que Deus tem reservado para as nossas vidas, a Bíblia fala sobre isso, né? Que é muito melhor do que aquilo que a gente pode imaginar. Então, se Deus ele tem pensamentos bons ao meu respeito, se Deus ele tem coisas boas para minha vida, por que eu vou estar querendo perder tanto tempo com coisas que eu nem sei o que iria acontecer? Você já parou para pensar? Você às vezes está perdendo tanto tempo se lamentando com coisas que já passou, que você talvez nem sabe o que queria acontecer, sabe? Então, Deus está te dando uma nova chance agora, uma oportunidade de você recomeçar, de você começar do zero. E a melhor coisa é quando a gente recomeça e fala assim, Senhor, mas seja o Senhor na minha direção. Que o Senhor tome a direção da minha vida, que eu coloco em tuas mãos e descanso o meu coração para que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, quando a gente começa a realmente entregar nas mãos de Deus, aí a gente começa a ser impulsionado realmente por Deus na direção daquilo que Deus reservou pra gente, sabe? Então, confia no Senhor. Descansa o teu coração, sabe? E a palavra que eu quero deixar aqui para vocês se encontra lá em Gênesis capítulo 39, que fala ali, né? Quando José estava na casa de Potifar, né? Que é quando José ele acaba sendo vendido ali pelos seus irmãos como escravo, né? E ele acaba parando lá no Egito. E José ele acaba parando na casa de Potifar, né? Eu vou ler aqui para que vocês entendam um pouquinho. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. O Senhor Deus estava com José, levado para lá. O Senhor Deus levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Só até aqui. José, como eu falei ali para vocês, José ele é vendido, né, pelos seus irmãos ali, que os seus irmãos acabam tramando, né, contra a vida de José, até mesmo eles pensam até mesmo em tirar a vida de José, mas daí eles decidem vender o seu irmão como escravo e acabam falando para o seu pai que José acabou morrendo. E essa versão que eles contam para o seu pai, né? E como Jacó já é de idade, ele acaba acreditando naquela mentira que os seus irmãos ali contam para ele. E José, ele acaba parando na casa desse Potifar, que era chefe da guarda real ali do Egito, né? E José acaba na casa dele. E o que me chama a atenção aqui, que eu quero falar para vocês, é que, independente do que estava acontecendo com José, a Bíblia menciona várias vezes aqui que Deus estava com José. Não importava onde José estava, Deus estava com José, sabe? E o que mais me chama a atenção é que onde José ele estava,
Deus estava com ele. Então, Potifar, ele acaba sendo abençoado por causa de José. Então, tudo que é colocado nas mãos de José, que José ali está cuidando, tudo é abençoado por Deus. E Potifar, ele vê que realmente Deus estava com José. E ele acaba colocando tudo nas mãos de José, sabe? Tudo que lhe pertence ali, a ponto dele não precisar se preocupar com nada. Potifar só precisava se preocupar com o que ele ia comer. O resto era tudo nas mãos de José. E Potifar, ele foi abençoado tanto no campo, né, os seus bens no campo, quanto na sua casa. Ele era abençoado por causa de José. Porque aquele que Deus escolhe para abençoar, onde ele está, até as pessoas que estão do lado dele são abençoados por causa dele, sabe? Então essa palavra me chama muito a atenção. E quando a mulher ali de Potifar, né, se interessa por José, porque ele é a Bíblia menciona aqui que José é um homem de uma aparência, então ele tem um porte bonito, José, e isso chama a atenção da esposa de Potifar, que daí ela dá em cima de José. Mas José, ele se recusa, porque independente do que tinha acontecido com José, José em nenhum momento ele se revoltou contra Deus. Mas a gente vê que José, ele continuou sendo um homem com uma integridade com Deus, sabe? Honrando os princípios do Senhor. E daí, ela vendo que não tinha chance nenhuma com ele, ela trama contra a vida de José. E ela dá mais uma vez em cima dele, e José fala para ela que ele não vai trair o seu chefe, nem muito menos, aquele homem confiou nele e ele não ia fazer isso com ele. E também ele não ia pecar contra Deus. Olha só, José foi traído, José foi vendido, ele tinha tudo ali para ser uma pessoa revoltada, né? Ah, Deus me abandonou, meus irmãos me venderam, Deus não estava comigo, olha onde eu parei aqui. E ele poderia se revoltar contra Deus, mas isso não acontece. José, ele continua fiel a Deus e ele não quer pecar contra Deus. E Deus está com José. E mesmo assim, né, José consegue fugir dela, mas a roupa de José fica em suas mãos. E ela acaba usando isso contra José, que é onde ela inventa uma história e José acaba sendo preso ali porque Potifar acredita na sua esposa, na mentira da esposa, e acaba prendendo José. E José vai parar ali no preso, né? Ali na prisão ali do palácio. E o que me chama também a atenção é que José, ele era próspero, Deus estava com José na casa de Potifar. Deus estava com José na prisão. Deus abençoou. O carcereiro não precisava se preocupar com nada porque José estava lá e ele estava cuidando das coisas. Então, onde José estava, José era próspero, sabe? E mesmo assim, José preso, mais uma vez, né, passando por um momento muito difícil, Deus estava com José. E Deus honrou José, porque José, ele se permitiu ser impulsionado por Deus. Apesar das dificuldades, apesar da calúnia que se levantava contra José, da inveja que as pessoas tinham de José, José foi um homem íntegro diante de Deus. E ele honrou os princípios do Senhor. E ele permitiu ser impulsionado por Deus, sabe? Então, assim, José passa por tudo isso e ele ainda é fiel ao Senhor. E ele ainda deixa Deus guiar a sua vida. E ele ainda deixa Deus cuidar dele. E Deus o abençoa. E como aquele sonho que Deus tinha dado antes para José, quando José revela para os seus irmãos que via o fecho dele e o fecho dos seus irmãos se inclinando para José, se curvando para José. E Deus ia começar a partir daquele momento a cumprir aquele sonho que ele revelou a José. Então José precisava ser traído pelos irmãos. José precisava ser
levado à prisão ali do palácio, para que José chegasse perto do rei de Faraó. Então era necessário tudo isso acontecer. Você não vê José aqui, em nenhum momento a Bíblia menciona de José murmurando, questionando a Deus, perguntando o porquê Deus tinha permitido ele nascer, se fosse para passar tudo isso, que ele nem tivesse nascido. Não, você vê José honrando os princípios do Senhor o tempo todo, sabe? E Deus foi fiel a José. Porque Deus não tinha chamado, não permitiu José passar por tudo isso simplesmente para ser o mordomo de Potifar. Mas Deus estava usando tudo isso para que José fosse levado até Faraó, para que José fosse ungido ali, levantado como governador do Egito. Então você vê um homem humilhado, é um homem que foi humilhado, um homem que foi caluniado, e de repente Deus pega esse homem e honra esse homem. E Deus levanta José como governador do Egito. Olha só. Então ali dá uma reviravolta na história de José. Então aquilo que Deus mostrou há muito tempo lá antes de José se tornar escravo, antes de José ser vendido, antes de José ser traído pelos seus irmãos, Deus estava cumprindo naquele momento. E não era só por causa de José. Não era para que José sofresse, não era para que José passasse tudo isso, não era sobre a história de José, não era só para Deus levantar José como governador, mas era por causa do seu povo. Porque Deus não permite a gente passar nada em vão. Tudo tem um propósito, tudo tem um agir de Deus, o que Deus quer. Não é sobre nós, mas é sobre as coisas de Deus. E quando a gente entende isso, a gente entende, Senhor, isso aqui, e sou disposta a fazer a tua vontade, Pai. Então, que se cumpra em minha vida a tua vontade. Então, José entendeu que não era sobre ele, mas era sobre tudo uma história, era sobre o povo de Deus. E através da vida de José, muitos escolhidos de Deus, um povo escolhido por Deus, não iam passar fome. Porque ia vir uma grande fome no Egito e Deus precisava levantar ali um homem que viesse salvar o seu povo, que viesse socorrer o seu povo. E tudo Deus sabe de todas as coisas. Então, quando você está passando por um momento difícil, não questione a Deus, não pergunte, não se lamente, mas fale para Deus, Senhor, só me ajuda, Pai, me dá forças e que o Senhor esteja comigo. Porque quando Deus está com a gente, a gente passa pelas coisas que a gente entende que Deus está cuidando. Por mais que é dolorido, mas Deus está cuidando, sabe? E é muito melhor sofrer com Deus do que sofrer sem Ele, sabe? Então, assim, quando eu entendo que a partir do momento que eu deixo Deus me impulsionar a viver o sobrenatural dEle, grandes coisas vão acontecer e irão acontecer em nossas vidas. Mas eu preciso permitir Deus trabalhar. Eu preciso permitir Deus entrar na minha vida. Então, que você realmente seja impulsionado por Deus, para que Deus possa mudar a tua história. José, a partir daquele momento que José vai preso ali naquela prisão, a história de José está para acontecer uma reviravolta ali. Quem diria que aquele menino que foi traído pelos seus irmãos, que os seus irmãos tramam contra a vida dele, iria se tornar governador do Egito. Que fora Faraó, José era o maior no Egito. Fora Faraó, era José que mandava. Então você entende que quando Deus chama quando Deus escolhe alguém, não é calúnia de ninguém que vai parar você, não é inveja de ninguém que vai parar você. Não importa o que as pessoas pensam de você, o que importa é o que Deus está fazendo na sua vida. E tome posse disso, busque viver a vontade do Senhor.
Deixa Deus te impulsionar para você ir muito mais além do que você imagina. Queira viver o sobrenatural de Deus, sabe? E quando você se permitir isso acontecer, você vai começar a ver o agir de Deus. Você vai começar a entender o trabalhar de Deus. Então, que você se permita Deus entrar na sua vida. E galera, esse foi o tema dessa semana, essa foi a palavra. Que Deus possa ministrar a sua vida, que Deus possa falar grandemente ao teu coração. E, né? E eu fico por aqui, né? Até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus.